alunos da eletiva Técnicas de Comunicação e Oratória. Sou a professora Adriana e hoje vou falar com vocês sobre os elementos da comunicação. O que é mesmo comunicação? Comunicação é um processo através do qual a mensagem elaborada, seja falada, escrita, pintada ou desenhada por um emissor, chega ao receptor. Para a comunicação se efetivar, é necessário que ambos, emissor e receptor, se compreendam. Qual a função da comunicação? Os seres humanos, naturalmente, têm a necessidade de comunicarem-se, uma vez que, por meio desse processo, conseguimos não apenas estabelecer nossa permanência no planeta Terra, mas também criar comunidades, sociedades, desenvolver tecnologias, saberes, ciências e, acima de tudo, conseguimos humanizar-nos. É por meio da comunicação que nos relacionamos com o outro, construímos a empatia e o autoconhecimento. Sem ela, não seria possível, por exemplo, realizarmos trocas de ideias, de sentimentos, de opiniões e certamente viveríamos fechados, isolados em um universo particular. Com ela, criamos vínculos de todas as naturezas, influenciamos e somos influenciados, edificamos a história e as memórias e projetamos o futuro, interagindo e solidificando o conhecimento. Os elementos da comunicação, né? O emissor envia uma mensagem, né, que são suas ideias, seus sentimentos e seus conceitos, a um receptor, né, através dos canais, né, e dos códigos. Então, ele utiliza a palavra falada, a palavra escrita, os gestos, os sinais, os sons, as cores, os desenhos, para que sua mensagem chegue ao receptor. Em todos os atos comunicativos, podemos perceber a presença de 6 elementos. O emissor, que é o locutor, o receptor, que é o interlocutor, a mensagem, o canal, o código e o referente. Na ausência ou no mau uso de um dos elementos, disse que houve ruído na comunicação, o que significa dizer que ela não foi bem sucedida. Nesse sentido, é importante conhecermos os elementos para que possamos fazer um bom uso deles e estabelecermos atos comunicativos eficazes. Os 6 elementos da comunicação. O emissor é aquele que transmite a mensagem, o receptor é a pessoa que recebe a mensagem é tudo aquilo que o emissor envia ao receptor, o código é o conjunto de sinais utilizados na comunicação para transmitir a mensagem, podendo ser de várias maneiras, como as que vimos por meio dos exemplos acima. Canal de comunicação é o meio pelo qual é transmitida a mensagem, ou seja, pode ser por meio eletrônico, livros, rádio, televisão, etc. Contexto ou referente representa o assunto contido na mensagem. Para melhor ilustrarmos os elementos, tomamos como exemplo uma aula expositiva ministrada por uma professora de língua portuguesa sobre os elementos da comunicação. A locutora seria a professora, os interlocutores seriam os estudantes, a mensagem seria o texto verbal oral elaborado pela professora em seu ato de fala, o referente seria os elementos da comunicação, o assunto da aula, o canal seria a voz da professora, impulsionado pelo ar que entra e sai de seus pulmões, utilizando-se também do seu aparelho fonador. O código seria a língua portuguesa. Ruídos na comunicação. Os ruídos na comunicação nada mais são do que qualquer elemento que interfira no processo da transmissão de uma mensagem de um emissor para um receptor. Os ruídos podem ser resultados de elementos internos e externos. Tipos de ruídos mais comuns: os ruídos físico, psicológico, fisiológico e semântico. Os principais fatores são ambiente adverso, momento em que a mensagem está sendo passada, linguagem inadequada, ambiguidade, má articulação,
inibição, nervosismo, insegurança, exagero de expressões desconhecidas e de palavras ditas difíceis, exposição descuidada, entre outros. Nós vemos aqui que 10% dos conflitos são causados por diferença de opinião. 90% é devido ao tom de voz errado. Então, temos que estar atento aos 6 elementos da comunicação para que não ocorram esses ruídos que atrapalham a nossa comunicação. E tenham uma boa aula.